que acontece todos os domingos durante a jornada, o evento gratuito Fim da Candidíase, que se estende aí até o final de julho. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica, que é o passo a passo que você precisa fazer para vencer o quadro, e tudo que envolve o estilo de vida saudável, inclusive nutrigenética. E vamos com tudo conversar sobre citros. O tema de hoje escolhido por vocês, para quem não sabe, aos domingos, no sábado eu coloco 2 temas, deixo disponível aqui para vocês fazerem a votação. Vocês escolhem o tema que eu entro aqui ao vivo para falar aos domingos. Eu coloquei 2 opções e o mais votado foi o tema aí dos citros. O que são os citros? Citros é aquilo que você bem possivelmente consome com muita frequência aí na sua casa. Quero que até você coloque aqui nos comentários se você consome muitos citros, se é uma coisa repetitiva, ou se não, se você não tem esse hábito de tomar uma água com limão, ou consumir laranja após as refeições, durante as refeições, se você tem esse hábito, se isso acontece frequentemente. Então, citros é a laranja, limão de qualquer tipo, mexerica. Então, este é o grupo dos citros. Mas antes de a gente entrar nesse tema da sensibilidade alimentar, da alergia alimentar tardia e como identificar isso e como fazer as trocas para que você se mantenha bem nutrida para vencer o quadro, porque o mais importante durante um quadro que envolve queda de sistema imunológico, descompensação aí do processo para combater o supercrescimento de fungos, é você fazer o quê? Uma troca, uma substituição daquilo que pode estar causando uma sensibilidade e atrasando a sua vitória. Mas antes da gente chegar nesse papo, nesse assunto, que foi o tema escolhido por vocês, eu sei que muitas pessoas que acompanham o conteúdo aqui nunca ouviram eu falar sobre síndrome fúngica, sobre os sinais e sintomas. Eu vou passar aqui rapidamente por alguns sinais e sintomas para você identificar se isso está acontecendo com você, para você perceber a diferença entre candidíase pontual, que pode ser uma candidíase oral, vaginal, uma candidíase local, tá? Que pode acontecer em várias partes do corpo, ou se você está vivendo um quadro sistêmico, crônico. Então, quando eu repito essas palavras crônica, sistêmica, tubo digestivo, isso quer dizer que não é só uma parte do seu corpo que está em processo de adoecimento. É bem possível que você esteja com sintomas migrando aí por várias partes do corpo, só que a sua atenção está voltada àquela parte do corpo que dói mais, que te incomoda e que rouba a sua libido. O que é a libido? O que significa essa palavra libido? É o entusiasmo pela vida, é a energia vital. Isso envolve também a energia sexual, mas não é só a questão sexual, e sim tudo aquilo que você precisa para servir, para tocar a sua vida, para ir para frente e para não ficar voltando e tendo que resolver sempre a mesma coisa e não deixar a vida fluir. Então, isso é a ausência, né, de uma libido, é ter o entusiasmo de seguir adiante, tá? Então, vamos lá falar rapidamente aqui sobre os sintomas para a gente falar sobre citros, tá? Lembrando que eu deixei aqui anotado todos os sintomas, porque eu falo sempre os mais comuns, mas eu sei que algumas pessoas têm alguns sintomas bem característicos. Então, vale a pena você prestar atenção aí se isso está acontecendo nesse momento com você, se você tem 3 ou mais desses sintomas que eu vou falar agora, tá certo? Pensando aí em tubo digestivo, o que é o tubo digestivo? Tubo, pensa que é tipo uma mangueira, começa aí na boca e vai até o final dos intestinos. Então, o tubo é onde passa o alimento e onde você excreta aquilo que o seu corpo não aproveita. Então, tudo que passa pelo tubo digestivo tem um forte impacto no nosso corpo de uma forma geral, tá certo? Então, achar que você coloca uma coisa no tubo digestivo e não acontece nada, isso agora você já sabe que não, tá? Então, se você tem queixa aí de excesso de gases, estufamento, constipação, diarreia, alternância em relação aos sintomas, azia, coceira na garganta, afta, espinha que não vai embora. Então, não é aquela espinha uma ou outra que aparece pontualmente, mas é aquela acne persistente, tá? Sapinho, então a língua muito esbranquiçada, formando placas, aftas, náusea. Então, essas sensações, se você sente isso em relação ao seu tubo digestivo,
é uma sinalização que há um desequilíbrio, uma desarmonia com o funcionamento digestivo, tá bem? Então, vamos seguir adiante. Cérebro e sensações, os sentimentos, as emoções que você tem, não é característico simplesmente do que você... eu estou com essa sensação aqui hoje porque eu estou assim. Não, as suas sensações, os seus sentimentos, eles são correspondentes, característicos daquilo que vive também dentro de você. Aquilo que você sente não é só o que a sua personalidade... Então, a minha personalidade é assim. Não, o que vive dentro de você, todos nós temos bilhões de bichinhos dentro de nós, mas de acordo com aquilo que aumenta, diminui, isso pode moldar as nossas sensações, as nossas emoções e também as nossas instabilidades, tá certo? Então, veja aí se você tem queixas como enxaqueca, uma fadiga anormal, mudança de humor, tá? Uma mudança de humor sem nada acontecer, coisas instáveis, sonolência, compulsividade, então uma vontade exagerada por alimentos específicos, aquela vontade que tem uma necessidade específica, principalmente após refeições, ou uma sensação de fraqueza quando você fica sem comer determinados alimentos, tá? Falha na memória, então neblina mental, uma dificuldade de prestar atenção, de ter uma concentração, um foco, até no desenvolvimento das suas tarefas. Então você começa uma tarefa e não consegue ter uma linha de raciocínio completa em cima daquela tarefa, então preste atenção nisso. Distúrbio de concentração, já falei, de aprendizado, problemas comportamentais, hiperatividade, se tem casos de autismo na família, tá certo? Então, problemas comportamentais, claro, futuras bem nutridas, que envolve vários, múltiplo, né, os fatores, assim como um ganho de peso. Mas veja se, associado queixas comportamentais, há uma queixa também de crescimento de fungos. Então, a pessoa tem uma micose, tem uma candidíase. Todos os sintomas que eu trago aqui para vocês, que eu puxo e trago essa informação, você precisa analisar a soma desse sintoma com outras queixas, tá certo? Por isso que é uma soma de sinais e sintomas. Na pele, dermatite, urticária, eczema desidrótico, que foi o que eu tive, tá certo? Dermatite seborreica, então descamação no couro cabeludo, coceiras persistentes que não passam, então coceira na pele. Me conta aqui nos comentários se você percebe ou presta atenção em relação a esses sintomas, se você imaginou que esses sintomas teriam alguma relação com aquilo que você faz todos os dias, com os alimentos que você coloca no seu prato, se você imaginou que para restaurar a sua pele, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua intimidade, que é o que a gente vai falar agora, você teria que nutrir o seu corpo para você regenerar tanto aquela parte do corpo que está te incomodando. Já tinha passado isso pela sua cabeça? Coloca aqui nos comentários para eu saber, tá bem? Queda de cabelo também, tá? Claro que a queda de cabelo envolve, para ser característico do quadro fúngico, envolve você prestar atenção se o seu couro cabeludo ele tem uma descamação, ele tem caspa, e se você tem outras queixas do que eu citei agora, tá certo? Então tem a queda de cabelo, mas está associado a um quadro de candidíase, um quadro de descamação, de coceira e assim por diante, tá bem? Pensando em intimidade, mulher ou homem, tá? Todos esses sintomas que eu estou falando podem acontecer em mulher e homem. Infecção urinária de repetição, candidíase vulvovaginal, claro. Alteração no ciclo menstrual. Então, uma tensão pré-menstrual muito inconstante. É claro que nós temos as variações hormonais que são naturais, mas é aquela tensão pré-menstrual que gera... que faz com que você não faça as suas tarefas. Tira do seu processo normal. Então, isso pode ser característico, associado aí com as outras queixas, tá bem? Envolve também inchaço, então se você tem um inchaço anormal, você percebe um inchaço principalmente na região abdominal, claro que pode dar em outras partes do corpo, mas principalmente aí no sistema digestivo.
Bom, eu acho que os principais eu trouxe para vocês. Claro que tem as queixas aí dos homens, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui hoje. Isso durante o evento, vocês receberão um link para fazer o teste de forma bem completa, tá? Isso vai acontecer no dia 17, um link com todos os testes para você identificar qual é a sua pontuação do seu desequilíbrio, é onde você está e onde você quer chegar. Então você vai, dentro da jornada, traçar esse propósito para si, né? Onde você está, o que você quer chegar e fazer uma limpeza aí desses sintomas, tá certo? E associado a esses sintomas na região íntima, envolve também os problemas como a própria falta de libido que eu falei aqui inicialmente. Então, uma mulher que tem um quadro de candidíase de repetição e de repente tem uma neblina mental, uma vontade exagerada por alimentos específicos, tem uma queixa em relação à composição corporal, consequentemente, essa mulher terá um distúrbio aí também na sua intimidade, né? Ela não vai se sentir à vontade, nem desejo, nem vontade, e com isso tem a redução aí da libido, que é a energia vital, tá certo? E a fadiga, o cansaço persistente, o cansaço crônico, a fadiga crônica, e isso acaba sendo consequência porque há uma competição de absorção dos nutrientes entre o seu corpo e os fungos. Por que descama a pele? Por que descama a região íntima? Sai uma descamação, o branco ali, além da fermentação, coça. Esse coçar é que está descamando. Isso significa que há algo digerindo, consumindo aquela região, por isso coça. Então, por isso que dermatite coça, caspa coça, coceira no ouvido. Então, o fungo, ele se nutre daquilo que você come e também do corpo. Quando ele está em excesso, há uma coceira, um desconforto, uma ardência exatamente por isso, tá certo? Então, há uma competição da absorção de nutrientes aí no meio. Por isso que a estética vai embora também. Então, a mulher tem muita queixa estética na pele, no cabelo e assim por diante. Entrando agora no nosso tema de hoje, escolhido por vocês para falar dos citros. Depois eu vou ver aqui os comentários, tá? Para ajudar vocês a compreender esse processo. Pensando nos citros, deixa eu só fixar aqui. E não consigo. Quando o nosso corpo ele está tem um processo de recuperação, que ele precisa de uma quantidade de nutrientes específicos maior, num primeiro momento, quando você pensa numa queda de imunidade, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o limão. É aquilo que você vê muitas pessoas fazerem na internet, então muitos profissionais da saúde, inclusive, costumam fazer shots com limão, com frutas do grupo citros. Frutas cítricas é diferente do grupo citrus, tá? Citrus é limão, laranja, mexerica, tá? Cítricas são todas as frutas aí que são mais ácidas, são duas coisas diferentes. A gente vai falar hoje dos citros, tá? Do grupo aí do limão e da laranja e da mexerica. Você pensa em imunidade, eu estou ficando doente, eu estou precisando de mais nutrientes. O primeiro nutriente que é fácil de consumir é a vitamina C vindo do limão, então deixa eu colocar aqui limão todos os dias para salvar minha vida, é isso que vai me resgatar. Só que no caso da síndrome fúngica, não é isso que acontece na maioria das vezes. Quando você está com supercrescimento de fungos, o seu corpo ele se torna mais sensível a determinadas repetições de alimentos. Não estou falando que são todos e é igual para todo mundo. Mas há certos alimentos que são característicos e que causam essa sensibilidade, tá? E principalmente nas pessoas que repetem demais esse alimento, então já estão consumindo há algum tempo. Se você analisar a sua rotina, Sheila, eu estou consumindo, um exemplo, limão todos os dias há um ano. Um ano eu tô fazendo isso, colocando todos os dias o limão aqui, fazendo shot, consumindo isso. Dentro do sistema digestivo, dependendo a quanto tempo você está vivendo o quadro fúngico de candidíase, de baixa imunidade, quantas vezes você utilizou medicações para tentar resgatar o seu corpo desse processo, este alimento pode te causar uma sensibilidade, tá? Então, laranja, limão, mexerica, que é o papo de hoje. Sheila, mas são esses alimentos que podem causar sensibilidade?
Não, bem nutridas. Existem outros alimentos que podem causar sensibilidade, mas não é simplesmente esses alimentos são vilões, então você não deve consumir, você deve cortar ele da sua vida e não incluir mais. Não é assim que funciona. O que você deve observar e analisar é se a presença desses alimentos estão sendo frequentes e de forma repetitiva, e se você consegue fazer a substituição desses alimentos por outras fontes de vitamina C, para que o seu corpo, não só vitamina C, de outros nutrientes também, para que o seu corpo tenha aí a possibilidade de se regenerar, de se recuperar, sem enxergar, olhar para o alimento como um vilão. O nosso corpo, ele pode olhar para vários alimentos como vilões, porque ele está sensível e você, sem saber disso, sem perceber que o seu corpo está sensível, mesmo com uma candidíase, uma micose na unha, por exemplo, a pessoa está com a micose na unha, ela não consegue fazer link que o tubo digestivo dela está sensível. Ela acha que o problema está ali no dedão do pé. E não está no dedão do pé, está no tubo digestivo. Todos os problemas, todos os sintomas que você tem, a causa dele não está localizada no lugar onde você está com dor. A causa desse problema que não vai embora, que se repete, que está sistêmico, é no seu tubo digestivo, que vai até o final, que é lá no ânus. O tubo digestivo vai da boca até o final dos intestinos. É tudo grudado, não é separado. Então, a unha do pé, o dedo do pé com micose, ou seja, a região íntima ou couro cabeludo, não importa a região, se há uma sensibilidade, porque esse tubo digestivo ele foi danificado, machucado por alguma coisa, medicação, alimento, estilo de vida, álcool, enfim, e precisa de uma recuperação, e você vai lá e coloca repetidamente um limão ou de sobremesa uma mexerica, uma laranja todos os dias, ou vai num restaurante todos os dias, nesse restaurante pede um suco de laranja. Então eu fui comer fora, peço suco de laranja, sempre a mesma bebida ou sempre o mesmo shot todos os dias. Isso não favorece o processo regenerativo. A alimentação, ela serve para trazer conforto, acolhimento. Algumas pessoas usam o alimento muitas vezes para suprir determinadas carências, inclusive. Nós fazemos isso, né? Não só acontece com uma ou com outra pessoa, todos nós em algum momento a gente já fez isso com o alimento. Mas no processo de adoecimento, quando nós estamos precisando de algo terapêutico para nos curar, a gente precisa colocar alimentos para nutrir o pedacinho do nosso corpo, que é chamado de célula, e cada célula que fica bem nutrida, ela vai se juntando, se regenerando e vai criando força. E essa força faz com que você tenha energia. E essa energia faz com que você tenha o quê? Libido, imunidade, estética, recuperação, beleza. E aí você consegue prosperar na vida. Então, uma alimentação que está sempre sendo repetitiva em um grupo alimentar, não necessariamente ela é uma alimentação negativa. Mas esse alimento, dependendo do grupo desse alimento, que você mantém essa frequência e repetição, como o grupo dos citros, ele pode atrapalhar o seu processo de regeneração. Sheila, então eu não posso comer a laranja, comer minha mexerica, aqui que eu consumi o meu limão, nunca mais vou poder comer? Não. Mas você precisa compreender que, olha para trás. Quanto tempo você está repetindo esse alimento? Há quantos meses? Há quantos dias? Você deu chance a outros alimentos para você nutrir o teu corpo? É nutrir para vencer, não é cortar o alimento para vencer. Você não vai cortar o alimento para vencer, porque se você corta, você vai se nutrir como? Eu escuto algumas pessoas falarem aqui, principalmente nas lives da manhã. Para quem não sabe, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, eu entro aqui ao vivo, na consulta online, onde vocês podem conversar comigo. Eu coloco você na live, você pode fazer a sua pergunta. E veja só,
Muitas vezes a pessoa fala assim, eu cortei vários alimentos e eu não melhoro. Você não vai melhorar se você só cortar o alimento. Não vai melhorar só cortando o alimento. Lembra do pedacinho das células que eu falei? Então, o pedacinho, o que é célula, Sheila? A gente viu isso lá na aula de biologia, isso é tão distante, né? Quando a gente começa a exercer outras profissões, se você é da área de humanas, de exatas, enfim, qual área que você trabalha, a célula, como se você estivesse tocando aqui na sua pele, então você está pegando aqui na sua pele, isso aqui é a sua célula, e do lado de dentro é a mesma coisa. Do lado de dentro tem a pele também. E nesse tubo digestivo aqui, que faz parte, né, que tudo, como eu disse, tudo interligado, que faz parte aí do nosso sistema imunológico, essa pele do lado de dentro estar saudável, a partir do momento que um alimento começa a ser visto pelo corpo como um vilão, porque ele não está mais com o papel de nutrir, mas não porque o alimento se tornou um vilão, mas porque a frequência daquele alimento não está de acordo com as fases do corpo. Pensa que o nosso corpo é como as nuances do funcionamento do nosso corpo é semelhante às estações do ano. E é por isso que as frutas estão em estações também. E por enquanto ainda tem, né? Daqui talvez 15 anos isso não exista mais, mas ainda nós temos estações do ano. Então as estações das frutas existem exatamente para a gente respeitar esses processos, esses ciclos. Então nós temos os nossos ciclos hormonais, nós temos os ciclos alimentares, as fases alimentares e também as fases dos alimentos. A partir do momento que eu esqueço esses ciclos, eu esqueço as fases dos alimentos e eu fico ali insistindo no alimento, esse alimento pode gerar essa alergia alimentar tardia. E essa alergia alimentar tardia, que eu também chamo de sensibilidade alimentar, você pode escutar eu falando das duas formas. A pessoa tem alergia alimentar tardia ou sensibilidade alimentar. Isso não quer dizer que é uma característica do DNA da pessoa, e sim uma fase que a pessoa está vivendo, que aquele alimento não está favorecendo o quadro dela. E aí ela tem que fazer uma substituição, que a gente vai falar sobre várias fontes aqui de vitamina C, que não vai faltar com certeza, independente aí da sua região, do seu estado, do seu país, tem várias fontes, tá, que podem ser inseridas. Então, olhando dessa forma, a alergia, a sensibilidade alimentar é uma coisa que passa. Então, que você tem durante um período, porque algo causou essa sensibilidade, tá? E depois o corpo, ele volta a aceitar o alimento. Isso acontece com muitas crianças. Eu não sei se você tem alguém na família, alguma criança que desenvolveu uma sensibilidade porque o sistema imunológico está frágil ou nasceu com alguma fragilidade por conta da gestação, ou está frágil porque a introdução alimentar aconteceu alguma coisa ali no sistema, na introdução, que o corpo não respondeu, mas não quer dizer que aquela criança nunca vai comer aqueles alimentos exceto se essa criança tem uma alergia imediata, ou esse adulto tem uma alergia imediata. Que aí é diferente da alergia alimentar tardia. A imediata, lembra lá do filme, eu sempre uso esse exemplo, do filme do Will Smith, quando ele consome o Hit Conselheira Amorosa, que eu sempre lembro desse filme, que eu acho aquele besterol que você gosta de assistir. Ele come lá, ele tá no jantar e ele come um prato que tem castanhas. E ele tem alergia imediata. Então ele come, o corpo já responde, o corpo age contra o alimento. Então ele fica ali com a orelha inchada, com a boca inchada, com o corpo todo inchado. Já a alergia alimentar tardia é uma coisa que o corpo não mostra na hora, então você tende a não perceber. Por isso que você pode ficar 1 ano tomando um shot de água com limão. Você fala assim, nossa, eu vi todo mundo tomando shot de água com limão para melhorar a imunidade, para ficar mais saudável, e eu não tô sentindo essa sensação saudável. Eu sinto, inclusive, que apareceu dermatite, apareceu rinite, eu estou sentindo mais queixas. Isso pode acontecer com você, porque você tem uma reação a esse alimento que é tardio. Então, você não consegue associar aquele alimento ao quadro, tá certo? E isso acontece no quadro de síndrome fúngica com muita frequência. Dificilmente uma pessoa que está vivendo o quadro de síndrome fúngica não possui nenhuma alergia alimentar tardia.
A pessoa possui. E Sheila, como que eu vou saber qual é a alergia que eu possuo, né? Qual é o exame? Eu quero ir agora fazer, agendar esse exame. Então não tem como você agendar um exame para saber a sua alergia alimentar tardia de forma precisa. Precisão, futura bem nutridas, a gente só tem DNA. O resto que falam para vocês que é preciso não é. Sangue não é preciso, exames de alergia não são precisos. Então tem o viés. Pode ser que te dê uma lista de 150 alimentos que você tem alergia. Então, você não vai comer nada? Porque o corpo, ele responde, ele vê o alimento, ele tem uma resposta ao alimento de uma forma geral. Então, esses exames, eles demonstram essa resposta que o corpo tem. Mas não quer dizer que todos esses alimentos serão vilões. Caso contrário, você fica sem se nutrir. Você se torna, de fato, uma desnutrida. Então, você vai cortar lá a lista. Então, o que eu quero dizer é que dentro do seu processo de vitória, então, para quem está começando agora, para quem não começou, para quem não está seguindo nenhum passo a passo, está perdida em relação ao processo, compreender a diferença em relação ao seu olhar diante ao alimento, e não olhar o alimento como um vilão, e sim compreender que ele se torna um vilão a partir do momento que eu faço com que ele se torne um vilão. Quem faz o alimento se tornar um vilão? É a frequência e a repetição. E o estado do meu tubo digestivo. Tá? A intolerância alimentar, vou entrar em um outro ponto aqui, a gente já vai voltar para a questão da vitamina C, tá? A intolerância alimentar, ela é característica do seu DNA. Então, você nasce com essa característica. Então, é registrada no seu gene. E aí, esse gene, dependendo ali de como é a sua exposição, pode fazer você desenvolver, por exemplo, um quadro autoimune. Aí é uma outra conversa, tá? Então, aí a parte de nutrigenética que eu atuo também, só que não é o papo aqui nosso. Aqui a gente tá falando sobre síndrome fúngica e não sobre, hoje, em especial, a gente não tá falando sobre nutrigenética, a gente tá falando sobre síndrome fúngica. Já a alergia é algo transitório, que você resolve isso fazendo substituições, tá? E depois você volta a comer o alimento ali, você faz uma reintrodução desse alimento. Você reintroduz, você não fica longe do alimento para sempre, compreende? É uma coisa assim, você tá um ano comendo o alimento repetidamente, fazendo shot todos os dias, ou tomando suco de laranja ou de limão todo santo dia, ou pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Você compreende que é algo repetitivo, que gera uma sensibilidade dependendo de como está o seu tubo digestivo? Imagina você tá com uma ferida, eu não tô falando que é só porque é um alimento ácido, tá? Não tem nada relacionado com a acidez direta do alimento, e sim pela característica da repetição. É da repetição, tá? Sazonalidade, repetição, envolve vários fatores. Claro que eu não vou entrar em detalhes de solo, da qualidade do nutriente, nada disso, mas é só para você enxergar uma visão em relação à monotonia alimentar. É essa a palavra. A monotonia, e insistir para que seu corpo aceite positivamente algo que não deveria ser repetitivo. Você pode consumir o limão, você pode consumir a laranja, você pode consumir a mexerica, desde que você tenha aí uma flexibilidade em relação a essa frequência, essa repetição, e o seu tubo digestivo esteja no processo regenerativo. Você não vai vencer a candidíase, a síndrome fúngica, sem regenerar o seu corpo. Você não vai regenerar a sua região íntima. Você não consegue regenerar a sua região íntima, nem a sua libido, sem regenerar o seu tubo digestivo. Tubo digestivo, boca, até final dos intestinos. Tá bom? É a única forma. Podem te ensinar banho de assento, podem te ensinar vapor, podem te ensinar passar 50 mil pomadas, podem te ensinar a tomar a medicação e esperar que o seu corpo se regenere com a medicação,
mas nada disso é capaz de nutrir as suas células. E sem nutrição não há regeneração. Sem regeneração não há aproveitamento de nutrientes pelo seu corpo. Se não há aproveitamento de nutrientes pelo seu corpo, o seu corpo começa a ficar sensível a várias coisas e começa a gerar sensibilidade alimentar, alergia alimentar tardia. E aí você começa a acumular toxinas também. Você começa a não excretar as toxinas. Então não vai no banheiro direito, não consegue eliminar tudo aquilo que precisa ser eliminado todos os dias, ou pelo menos com uma frequência aí, regular, que saia o bolo fecal da forma correta. Então todo o processo ele acaba sendo impactado pela falta de nutrição. Por isso que o quadro de candidíase e de síndrome fúngica, ele é característico de um processo de desnutrição. Então, a pessoa que está vivendo esse quadro, ela não está bem nutrida, ainda não está. Se ela está aqui, está em busca disso, sim. Se ela ainda está no processo de só passar algo ou tomar algo, ela ainda não compreendeu, ela ainda não acessou esse passo, essa informação de que ela precisa de uma recuperação, de uma regeneração para vencer o adoecimento. Ela está ainda no estágio abaixo. Ela está querendo eliminar o fungo, a existência do fungo na terra e não colocar o corpo para bloquear esse supercrescimento de fungos. Compreendem a diferença? Eu quero exterminar, eu quero limpar e fingir que não existe fungo. Isso nunca vai acontecer. Biologicamente, não. Fungo é natural do meio. A forma sábia de eu lidar com fungos, bactérias e vírus, os micro-organismos, é eu ter um corpo forte no sistema imunológico responsivo, a palavra correta seria responsivo, não pode ser nem um sistema imunológico agitado demais, nem fraco demais. Agitado demais, eu desenvolvo uma doença autoimune, que é aquele corpo que reage a tudo dá alergia, é tireoide, é pele, é psoríase, é doença de Crohn. Então isso é um sistema imunológico que está reagindo o tempo todo. E um sistema imunológico fraco demais é no processo de adoecimento. Então está sempre deficiente, está sempre insuficiente. E o caminho do meio, esse caminho do meio é que todos nós buscamos para a nossa existência na Terra, ela existe para a nutrição também. Esse caminho do meio é você ter um corpo que responde positivamente ao estímulo. Então, mesmo que você coma um alimento que não é tão saudável, o seu corpo, beleza, você comeu aquilo, ele vai excretar o que não é bom, vai absorver o que é bom e toca o barco. É assim que funciona um corpo que está bem nutrido, tá bem? Deixa eu ver aqui. Deu para compreender essa parte em relação aos citros, como ficou aí? Tô vendo aqui vocês conversando sobre... Já foram no milho, no feijão, já voltaram. E eu não sei se vocês acompanharam essa parte aí dos citros, tá bem? Com relação ao limão, pequenas quantidades na salada, doses pequenas, a resposta acaba sendo dificilmente uma pessoa vai se tornar sensível a um alimento colocando doses pequenas desse alimento. É mais uma frequência mais alta. Então, a pessoa que toma shot, que toma suco repetidamente. Então, por exemplo, quando eu tinha o quadro de desidrose, dermatite, era uma fase ainda que eu usava muito limão de manhã. Tomava shot de limão. Tá? E eu fui percebendo a sensibilidade alimentar ao limão. Por quê? Foi uma coisa assim mágica? Não, porque eu repetia demais. Era uma frequência, uma repetição que causava sensibilidade. E como que eu percebi que diminuía a sensibilidade? Porque a pele ia melhorando conforme eu não repetia. Quer dizer que nunca mais vou consumir? Não, gente, você volta a consumir o alimento, tá? Você só não volta a consumir um alimento se você tem uma alergia imediata a ele, né? Que é aquele caso do Will Smith que eu falei do filme lá do Hit. Ou no caso de algo no seu exame de nutrigenética, então é característico do seu DNA que você tem ali uma resposta negativa ao alimento e
E aí isso pode te levar à morte. Por exemplo, uma pessoa que é celíaca e consome glúten. Então, no caso dessa pessoa, ela vai ter um quadro de diarreia absurda que pode levar ela à morte, tá? Então, são coisas diferentes, tá bem? A Melícia colocou aqui: venho tendo cândida desde novembro do ano passado, todos os meses sem parar, durante 30 dias. Pois bem, isso é uma sinalização de que o seu crescimento de fungos, ele já vinha acontecendo e alguma coisa ativou. O próprio processo de envelhecimento, gente, ativa, tá? Então, quando eu estou vivendo a fase dos 35 anos, é diferente comparado aos 30, que é comparado aos 25. Então, o processo de envelhecimento demanda mais nutrição. Quanto mais velho eu sou, mais bem nutrido eu preciso ser. Tá bem? E aí você para pensar, mas eu não tinha isso há 2 anos, tá? Mas você não é a mesma pessoa há 2 anos atrás, você é outra pessoa. A Sheila do ano passado não é a Sheila desse ano. O que me aconteceu nesses 6 meses aqui do começo desse ano, não aconteceu o ano passado. Então, por exemplo, esses 6 meses iniciais, eu fiz várias mudanças, fiz congelamento de ovos, apliquei mais de 15 injeções, tomei medicação, compreendem? Então, eu passei por um processo escolhido, no caso, que eu tive que tomar uma decisão, passar ou não por esse processo, mas isso quer dizer o quê? Que não tem como comparar o meu corpo do ano passado com o corpo desse ano. E a questão da idade também. Então, o processo de envelhecimento está maior e assim por diante, tá? Mudanças, então, envolve também onde a gente vive. Então, antes eu estava em mais contato com a natureza, agora estou menos. Então, isso a gente precisa levar em consideração o que eu como para suprir a fase que eu estou vivendo. Então, eu estou vivendo, por exemplo, agora num lugar que é mais poluído comparado com o que eu estava vivendo o ano passado, tá? Então, é esse balanço que a gente precisa fazer em relação à nossa rotina. A Laura colocou aqui: diversidade é o problema, não comer sempre o mesmo. Você pode até repetir. Dentro da terapia nutricional antifúngica, o passo a passo do método são fases. Então, na fase terapêutica que você entra para controlar ali os alimentos alergênicos e fermentáveis e fazer a troca, que inclusive é o que a gente vai entrar agora, que eu vou falar para vocês, os alimentos que são fontes aí de vitamina C. Eu quase ia esquecendo isso. Falei dos alimentos que podem causar sensibilidade. Vocês precisam colocar coisas no lugar desses alimentos. Então, a substituição, a troca e um tempo para você regenerar o teu corpo, tá certo? Então, por isso que é um passo a passo por fases. Porque você sai de uma fase e você começa ali a outra fase. E dentro desse processo de eliminação e de regeneração, depois disso você só reconstrói. Que é essa parte do processo de envelhecimento que eu disse aqui pra vocês, que é a reconstrução. Mas antes disso, envolve a regeneração e a eliminação, que são as 2 etapas iniciais do método, tá bom? Agora, Sheila, é só comer colorido, comer um pouquinho de cada coisa? Não, isso é a base de uma saúde coletiva, saúde pública, tá? Terapia nutricional antifúngica, o enfoque é síndrome fúngica. Não é saúde pública. Saúde pública é aquelas frases que vocês escutam: come colorido, come um pouquinho de cada coisa, vai em busca da variedade. Sim, isso funciona de uma forma coletiva. É chamada de saúde pública. Quando você entra num processo terapêutico para vencer uma doença ou para tratar uma doença, é algo com enfoque. Então, tem começo, meio e fim, tem fases, tem como consumir, a forma correta, porque é terapêutico. Mesma coisa, uma pessoa, sei lá, tá fazendo hemodiálise e ela precisa de uma alimentação terapêutica com controle de proteínas porque ela está no processo de hemodiálise. Uma pessoa que é diabética, um exemplo do tipo 1, ela precisa contar carboidratos porque ela precisa aplicar a injeção de insulina. Então, ela precisa de uma terapia nutricional para o diabetes. E no caso fúngico, ninguém te ensinou isso, mas precisa também. Caso contrário, você não vence. É aquelas pessoas que ficam ali muitas vezes anos e anos com dores, com candidíase, com micose, com descamação, com dermatite. E aí dispara gatilho para outras doenças, para outros quadros que poderiam ser prevenidos.
como, por exemplo, as doenças autoimunes. E aí envolve problemas de comportamento também, tá? Muitas, eu citei aqui bem superficialmente essa questão do autismo, mas porque vem saindo muitos estudos de mulheres, mães, que têm as crianças e percebem que essas crianças têm um grau de autismo por conta dessa microbiota em desequilíbrio e que estão avaliando e enxergando uma prevalência de fungos. Não estou falando aqui que você que está vivendo candidíase vai ter um filho com autismo, mas já há análise e estudos sobre comportamento, hiperatividade e autismo relacionado a supercrescimento de fungos, a desbiose com prevalência de fungos, tá bem? Então é algo que precisa ser levado em consideração. Que maravilha, vocês estão super engajadas aqui. Obrigada, Eli. A Júlia colocou, o que faço para ter um corpo bem nutrido? Então, o primeiro passo você já deu, você já está aqui, você já está acompanhando um conteúdo nutricional para o seu objetivo. Porque, gente, a gente não consegue acessar um outro nível se eu não acesso a informação para chegar nesse outro nível. Então, como que você iria vencer um quadro de candidíase e de síndrome fúngica se você nem sabia que tinha uma alimentação para isso? Se você achava que era só cortar o alimento e não colocar nada no lugar. Ou você achava que tinha que ir na farmácia comprar pomada, medicação, tomar isso e esperar resolver. Porque você foi orientada que era assim que resolvia. Então, você estava acessando esse conteúdo aqui. E aí, eu viro para você, Julie, e falo, olha, Julie, para você ter um corpo que funciona, com uma estética que você gosta, para você ter libido, para ter a sua feminilidade, para ter sua energia, para não ter dor durante as relações. Você precisa regenerar. Que susto aqui no meu notebook. Você precisa regenerar, e eu te falo que para regenerar não dá para só usar medicação, você já acessou um outro nível. Todo o conteúdo que eu falei até aqui, um momento, explicando para você, já é um começo. Agora, onde você vai dar os próximos passos? Dentro do evento, que vai acontecer no dia 17, a jornada ao fim da candidíase. Então, eu vou te mostrar lá os passos iniciais. Então, é o primeiro módulo do método que eu entrego para vocês de forma gratuita. Então, os primeiros passos para você chegar aí à sua última receita ao fim da candidíase e recuperar a sua libido. Sheila, isso melhora outros sintomas? Sim, todos relacionados ao supercrescimento de fungos, a síndrome fúngica, tá? E aí, você recupera a tua libido, tá bem? Então, voltando, eu já vou olhar aqui o restante dos comentários, voltando a falar em relação aos alimentos, os citros. Então, quando eu percebo que eu tô repetindo demais os citros e eu vou fazer uma troca, coloco alguma coisa ali no lugar desses alimentos. Então, como que eu posso fazer uma substituição aí básica? Até deixei anotado aqui para não esquecer, para falar para vocês aí disso, que eu já ia pular, já ia responder aqui os comentários e já ia passar dessa parte. Introduzam fontes de vitamina C da alimentação de vocês de uma forma bem simples, de algo que você consiga sustentar. Então, você consegue colocar essas fontes vindo de alimentos verdes escuros ou de outras frutas que sejam fontes da vitamina C. Quem mora no Nordeste, quando está na época, por exemplo, de acerola, de caju, é muito fácil consumir esses alimentos, não precisa vir do limão e da laranja. E a goiaba, morango, kiwi, essas frutas são muito fáceis de você acessar, principalmente goiaba, que é fácil de você carregar, e você tem uma dose muito mais alta do que de um limão, tá certo? Isso estou falando pensando na pessoa que tá ali tomando o shot com a intenção de, nossa, isso aqui vai ser power pra minha imunidade, né? Isso aqui que vai resgatar o meu corpo do fundo do poço. Não vai, não é isso que vai resgatar o seu corpo do fundo do poço. Isso pode fazer parte de uma rotina de forma pontual, mas repetidamente no quadro de síndrome fúngica, que nós estamos falando de síndrome fúngica, tá? Então, você pode escutar um outro conteúdo com outro enfoque. O que é falado aqui é voltado para fungos, tá certo? Para você vencer o quadro fúngico, as queixas da síndrome, tá bem? Então, nesse caso, não contribui, não favorece a sua imunidade, essa frequência e repetição. E aí você pode substituir dessa forma. Qualquer alimento verde escuro vai te dar uma grande dosagem. Então, desde a salsa, cebolinha que você bota na finalização dos teus pratos, rúcula, agrião, couve, enfim, aquilo que você gostar de manter uma frequência aí na sua rotina, isso te favorece, tá? Fazendo ali
um ciclo de acordo com a sazonalidade, além das frutas. Todas as frutas, difícil uma fruta não ter um pouquinho de vitamina C, tá? Praticamente todas têm. Essas que eu citei aqui para vocês são as que tem uma dosagem aí maior. Eu, particularmente, sou a favor da goiaba, que é fácil de carregar, prática, gostosa. Só não pode esquecer ela na tua casa, assim, na fruteira, porque senão a casa inteira fica cheirando goiaba, né? Fica um cheiro estranho. Principalmente dentro da bolsa, né? Eu já fiz isso quando eu ia pra pós. Que legal. Tô vendo aqui os comentários de vocês. A Laura comentou aqui, não somos iguais. Então, o que temos que fazer é consultar pessoalmente com a nossa identidade própria. Na verdade, Laura, não é bem assim. Nós não somos iguais, né? Nós temos um DNA único. Porém, para chegar nesse nível de personalização... Então, eu quero personalizar essa porcentagem única do meu DNA, porque nós somos 99% semelhantes. E eu quero personalizar isso que me diferencia do outro. Eu preciso estar com uma base bem construída para eu personalizar algo. Mesma coisa, uma pessoa vai buscar um nutricionista. Então, vamos supor que você sente aqui na minha frente e fala, olha, eu quero personalizar a minha alimentação. Mas a sua base, ela não está sendo feita. Esse processo inicial não foi compreendido por você. A mesma coisa, eu quero morar numa casa que eu nem levantei as paredes ainda. Eu quero morar na casa que eu nem coloquei o teto, nem coloquei os tijolos ali para não desmoronar as colunas. Então, no funcionamento do corpo humano, essa base, tá, de construção, ela precisa estar erguida e estabelecida. E a grande maioria das pessoas não tem essa base, tá? Essa base nutricional. Exemplo, aqui o quadro de síndrome fúngica. Essa base que eu falo dentro do passo a passo do método, ela precisa ser aplicada a todo momento que você precisar tomar um antibiótico, porque isso vai mexer com aquilo que vive dentro de você, ou se você optou utilizar um antifúngico de farmácia, porque dentro do método eu indico as vias naturais de antifúngicos naturais. Mas vamos supor que você optou, conversando com o teu médico, a utilizar um antifúngico ali da farmácia. Associado a isso, você precisa aplicar a terapia nutricional, que é o passo a passo que eu recomendo lá. Só que você não tem essa informação. E você continua comendo as coisas que você come aí na sua rotina, que você acredita que é saudável para você. Só que não é a base da regeneração durante esse processo aí antifúngico. É o processo antifúngico que precisa ser respeitado, tá? Que você precisa recuperar e você precisa respeitar, construir essa base. Construir essa base, Sheila, ótimo, entendi aqui, já venci esse quadro antifúngico. Ou estou no processo de vitória e quero aprender mais sobre mim, quero saber detalhes para personalizar a minha nutrição, que aí envolve a alimentação e suplementação a longo prazo. Então, que você tem que usar continuamente. Por exemplo, eu tenho que tomar suplementos de forma contínua para os olhos, porque eu tenho uma deficiência genética que exige que eu precise mais de luteína, astaxantina, para eu não ter um problema de visão mais grave lá na frente. Como que eu saberia essa informação que é personalizada para os olhos da Sheila? Eu não saberia, eu só soube porque eu fiz o exame de nutrigenética. Compreendem? Então, para personalizar, não é você saber, você tem que comer mais fruta, ou você tem que colocar mais alimentos construtores. Não. Para a terapia nutricional antifúngica não é isso, e para a nutrigenética também não é isso. São dois mundos diferentes. Um é uma base antifúngica, que precisa ser realizada, e o outro é uma personalização para prevenção lá na frente e que vai me ajudar, claro, com o presente. Porque me ajuda a manter o meu físico, a manter a estética, a manter a beleza, e isso é reflexo do interno. Tá? Isso é reflexo do interno. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa semana que passou, semana passada? Não, essa semana, né? Quarta-feira, eu fui aqui no Shopping Morumbi, em São Paulo, estava tendo uma exposição do Van Gogh, uma experiência e tudo mais, e aí teve um fechamento. Teve sorvete, várias coisas ali, e tinha umas barrinhas
que eram de castanhas e tinham bastante amendoim. E eu tava com muita fome e já tava meio que tudo fechando, não tinha nada aberto pra gente poder comer e tudo mais. E eu fui comer aquela barrinha. E o meu corpo não responde muito bem ao amendoim. Eu já comentei aqui algumas vezes, eu tenho uma certa sensibilidade ao amendoim. E eu fui lá e comi 2 barrinhas daquela lá com os pedaços. No outro dia me deu problema? Não. Uns 3, 4 dias depois começaram a aparecer umas... É que não dá pra ver porque eu tô de filtro, mas eu acho que dá pra ver aqui. Começou a aparecer pequenas espinhas aqui no meu rosto, tá? Então, isso é uma consequência de algo que o meu corpo não responde muito bem. Mas quer dizer que eu vou adoecer porque eu comi a barrinha ali? Não, porque eu não tenho uma alergia imediata. Mas imagina se eu pego a pasta de amendoim e começo a consumir a pasta de amendoim todos os dias. Que era o que eu fazia quando eu vivia o quadro de síndrome fúngica, tá certo? Então, aqui para vocês, nessa parte aqui dos citros, que foi o nosso tema aqui de hoje, o mais importante que você vai fazer, vai amarrar aí essa informação é compreender que quando você vê alguém ensinando um shot, alguma coisa de uso pontual, é uso pontual. É algo específico. Agora, quando você faz repetidamente aquele ritual, se ele não é com um objetivo antifúngico, então, você viu no Instagram do cara que está falando para emagrecimento, ou de um nutricionista que está falando para esporte. Você está pegando uma informação que eu chamo de modo pato. Então, você pega uma informação aleatória em um outro local para encaixar no teu objetivo, que é vencer a candidíase e a síndrome fúngica, só que aquilo não se encaixa, porque não é o processo terapêutico para o quadro de supercrescimento de fungos, compreende? Então, é não misturar as informações e compreender que muito do processo terapêutico que, às vezes, as mulheres que tentam fazer sozinha, tentam aplicar um processo sozinha, coletando essas informações, se privam de muitas coisas, não colhem resultado porque falta nutriente, se tornam desnutridas, ou simplesmente incluem coisas que não favorecem esse quadro, tá certo? Como eu dei o exemplo aqui, o shot do limão. Fechou? Fechou essa parte? Deu pra compreender? A Bruna perguntou aqui, síndrome fúngica impede a mulher de engravidar? Não impede. Há muitas mulheres, inclusive, que engravidam e depois... com candidíase mesmo, engravida com quadro de candidíase, mas depois ficam vivendo aquele quadro de candidíase durante a gestação, que é muito triste, porque isso mexe totalmente com o emocional da mulher, uma frustração de não estar curtindo ali a gestação, e pode gerar efeitos no bebezinho. Então, se a mulher quer engravidar, eu sugiro que ela aplique o método 3 meses antes de começar, de fato, ali a ter relação para gerar o futuro bebezinho bem nutrido, tá? Então, 3 meses, que é chamada de programação metabólica. Então, essa programação metabólica, o ideal é 3 a 6 meses antes de você engravidar, congelar óvulos, enfim, aquilo que você pretende fazer, tá? Por quê? A mulher engravida, tem um bebê vivendo um quadro de síndrome fúngica, e aumenta as chances dessa criança desenvolver uma alergia alimentar tardia, a ter sapinho, candidíase oral. A mulher pode ter candidíase mamária, não é só na região íntima, porque os fungos, eles migram de uma parte para outra do corpo. Então, pode começar uma queixa na região do couro cabeludo, vamos supor. Então, uma descamação, migrar para a região íntima, ou migrar para a boca, e para as unhas, e assim por diante, tá? Então, é assim que a mulher tem uma gestação em paz, né, gente? Porque ninguém merece, né? Imagina você passar 9 meses vivendo o quadro de candidíase enquanto está grávida. Não é, você não merece isso e o bebê também não merece, né? Então, sugiro esses 3 meses aí de programação metabólica. Prado perguntou, em quanto tempo do método já é possível ver resultados? Depende quantos sinais e sintomas você precisa eliminar. Então, Sheila, eu só tenho um sinal e sintoma, é diferente de uma pessoa que tem 10 sinais e sintomas. Compreende? Então,
É diferente uma unha que precisa ser liberta ali da micose e uma região íntima comparado com uma região íntima. A região íntima tende a se libertar primeiro, tá? Se você não tem outras queixas, agora se você tem muitas queixas associadas, isso pode levar até, não quer dizer que você vai levar todo esse tempo, até 3 meses. A Sheila tem sintomas há 15 anos. Não quer dizer que você vai demorar 15 anos para se libertar da síndrome fúngica, tá? Não é o tempo que você tem a doença, não é o tempo que você vai levar. É o tempo de regeneração mesmo do tubo digestivo. Então, quanto antes você já começa esse processo de regeneração, então você começa já a aplicar o passo a passo, passando dos 15 dias da fase de eliminação, que é quando você tá com a alimentação e com o antifúngico natural já nativa, depois disso você só colhe frutos. É igual plantar uma sementinha e esperar essa sementinha ali crescer, tá? Conforme você cuida, você semeia ali, você vai enxergando o crescimento dela. Com o nosso corpo é a mesma coisa com o processo de nutrição, tá? A Alessa perguntou aqui dos alimentos, fontes de vitamina C que eu citei, das frutas. Caju, acerola, a goiaba, morango, kiwi. Todas as frutas vermelhas, praticamente todas, né? Se a gente for parar pra pensar, todas que eu tô falando do Brasil, né? Porque quando a gente tá fora do país é mais difícil de achar essas frutas. Mas todas as frutas são amareladas e vermelhas, elas vão te fornecer alguma fonte de vitamina C. A goiaba, de forma específica, é uma das que é mais fácil você consumir. Já uma porção da goiaba, você já consome uma quantidade muito alta de vitamina C. A número 1, pensando em 100 gramas, que dá uma porção alta, é a acerola. Mas é claro que a acerola não é tão fácil de se consumir quem tá no sul, sudeste, né? No nordeste, vai pro chão, né? Você olha a acerola, tem acerola pra tudo quanto é lado, quando tá na época, né? Mas aqui não chega. E aí, pensando nos alimentos verdes escuros, entra brócolis, couve, rúcula, salsa, cebolinha. Todos os temperos verdes tem uma concentração, verde escuro tem uma concentração de vitamina C alta, tá? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Sempre quando eu vou num restaurante que eu tô com vontade de tomar algum suco, eu consumo... tem gente aqui que vai falar assim, Sheila, para, né? Esse suco não dá pra tomar e tudo mais. Mas eu vou falar que eu gosto e que isso se encaixa super bem pro tratamento de síndrome fúngica. É suco de maracujá, tá? Então, suco de maracujá, a concentração, o índice glicêmico dele, que é a carga, né, que ativa ali a sua insulina no sangue, é baixa. É um suco que não atrapalha o seu tratamento aí da síndrome fúngica. E pelo menos pra mim é um alimento conforto. Eu acredito que é porque minha mãe fazia muito suco de maracujá quando a gente era criança. E por isso que eu tenho essa naninha pelo suco de maracujá. Talvez você tenha essa naninha por um suco de laranja, só que agora não é o momento de você ter uma naninha com esse suco aí de laranja, tá? Principalmente se você tem alguma queixa com final it, tá? Então, final it, então pensa aí, você tem... Oi, quase derruba a mesa. Se você tem alguma queixa, isso pode te atrapalhar. E lembrando que durante a jornada que vai acontecer no dia 17, o link para você fazer a inscrição da jornada está no link do perfil aqui do Instagram. Dentro da jornada, você vai receber informações valiosas, práticas, para você já avançar. Como eu disse, é o primeiro módulo do método. Então, você faz os testes completos para saber o seu ponto de partida. Eita, quase não saiu. Porque se você não sabe de onde você está partindo, você não sabe o teu objetivo principal. Então, você tem que tabular isso, marcar datas, anotar as informações para você evoluir, tá bem? Então, para você ter um começo, meio e fim aí do seu tratamento. E tudo isso você vai aprender como fazer para dar esses primeiros passos para vencer aí a candidíase. Por isso que o nome do evento é o fim da candidíase, a última receita, no dia 17, tá? Ele é gratuito, esse evento que antecede o método, a inscrição do método, que o método completo ele é pago. Mas o evento, o primeiro módulo, é gratuito, tá certo? Vocês têm acesso a todo o conteúdo do primeiro módulo de forma gratuita. E aí a gente fala bastante sobre biofilme de fungos, como eliminar
o processo inicial, então vocês aprendem bastante coisa lá. Isso vai acontecer no dia 17, tá bom? Peraí que eu perdi aqui. E futuras bem-nutridas, convidem outras pessoas para assistirem o conteúdo com vocês, principalmente as pessoas que convivem mais com você, porque eu observo isso acontecer muito na minha casa e talvez você faça essa análise aí na tua casa. As pessoas que você está mais próxima, bem possivelmente, elas podem estar vivendo também um quadro de candidíase e de síndrome fúngica. Então, você pode convidar tanto seu marido quanto sua amiga, sua mãe, a pessoa que você tem uma maior convivência para participar da jornada e para participar aqui das lives também. Então, essas lives aqui de domingo, elas são fixas e acontecem as lives de manhã, de segunda a sexta-feira, às 7h59 da manhã, que são as lives de perguntas que vocês entram aqui para poder perguntar e para interagir comigo ao vivo, tá? Então, lembre-se que quanto mais você conviver com pessoas que transformam a ambiência, que fazem com que você acesse o nível de estilo de vida para aquele objetivo que você quer. Então, assim, você não pode obrigar ninguém a ter um estilo de vida saudável, principalmente se isso está sendo um nível que você ainda está buscando, né? Você não tem como transbordar isso se você ainda precisa transbordar em você. Mas você pode transmitir a mensagem para ajudar essa pessoa a enxergar uma nova possibilidade. Então, eu vejo muitas mulheres que o marido tem queixa, convida e participa. Tem outras que a mãe tem, a amiga tem, e às vezes não fala sobre isso. E aí compartilham dos conteúdos, compartilha a live e você transborda esse conteúdo e fica mais fácil o processo, porque você tem outras pessoas alinhadas que você tem até um assunto para poder conversar, para avançar. Você não fala mais só sobre a doença, você fala como resolver a questão. Quais são os passos para resolver isso, tá certo? Então, aqui o papo é esse, para resolver. A gente fala dos sintomas e como resolver isso. A jornada é gratuita, tá bom, Prado? O método, ele é o método completo, ele é pago, a jornada é gratuita. A jornada é o primeiro módulo do método, vocês não pagarão nada para isso. Quem paga sou eu, pela preparação dos materiais e tudo mais. Então, isso é disponibilizado para vocês gratuitamente. Minha equipe está toda dedicada para fazer os materiais, para enviar para vocês. Há materiais que são feitos diretamente para o evento, então tem uma parte que é toda especial, que é mandada pelos grupos do WhatsApp e grupo do Telegram. Então, para você participar e receber esses materiais, você precisa estar dentro dos grupos, porque lá é onde será compartilhado esses materiais, tá certo? Então, por isso que é importante que você se inscreva e coloque ali onde você quer receber os seus materiais, tá bom? Aí as informações estão no link do perfil. Se você não conseguir acessar o link, você me manda um direct, tá bom? Que aí você recebe o link certinho. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, para fechar, deixa eu ver aqui as últimas perguntas. Sheila, o que você usa para adoçar o suco de maracujá? Eu não uso nada, gente. Eu tomo suco de maracujá naturalzão. É uma delícia, você se acostuma. É claro que se você usa, um exemplo, você usa 2 sachês de açúcar para adoçar o seu suco de laranja, para você tomar um suco de maracujá sem adoçar, é uma coisa muito diferente para o seu paladar. A gente demora, eu mostrando a língua aqui, a gente demora 14 dias para trocar as papilas gustativas da língua. Então, a gente troca isso. Então, a cada 15 dias, semanalmente, há trocas de células em todo o nosso corpo. Por isso que o processo para vencer a síndrome fúngica exige regeneração, porque essa troca ela é contínua. Depois vem a fase de reconstrução, que é a terceira fase do método. Mas antes disso, você compreendendo esse processo de regeneração, você entende que não adoçar uma bebida, conseguir chegar nesse nível, é um processo também. É um processo que você vai galgando e vai diminuindo e vai lembrando que você vai trocar as células da língua. E aí você trocando isso, você começa a aceitar o sabor do alimento como ele é, tá? Então, isso aí vai com o tempo.
E isso é importante para o seu processo aí de vitória da síndrome fúngica, tá bom? Gabriel comentou aqui sobre aquelas bolinhas da desidrose. Sim, pode estar nos pés e nas mãos, tá? Então, associado a isso, normalmente tem as fissuras, os cortes, que coça, e isso é característico, isso é uma sinalização de crescimento de fungos. Então, se está coçando demais e a descamação é uma sinalização de que há um crescimento de fungos. Aí, normalmente, o médico ele prescreve uma pomada que vai corticoide, que eu tô lembrando aqui da pomada que o médico havia passado pra mim, que vai corticoide, vai antifúngico e anti-inflamatório. Então, é uma das pomadas mais vendidas da indústria farmacêutica, inclusive, fatura bilhões com essa pomada, que é de uso crônico, então recorrência, e a pessoa passa a vida inteira passando essa pomada com a intenção de não ter o problema. Só que essa pomada não vai impedir você de ter o problema, porque ela não regenera e não trata tubo digestivo. Você não vai apertar a pomada e vai tomar a pomada e vai aguardar que isso regenere o seu corpo. Isso não vai acontecer e não faça isso, tá? O que vai fazer com que o seu corpo regenere é exatamente a terapêutica antifúngica. Só que a pessoa não sabe e ela continua ali insistindo, passando a pomada na mão e nos pés. Igual uma mulher passa a pomada na região íntima e depois cria fissura, ressecamento, dor na região vaginal. E a última informação que ela acessa é a que ela precisa regenerar o corpo com a alimentação, tá? E aí, quando ela coloca na ponta do lápis o quanto que ela gastou de medicação de repetição, né? Quando ela para fazer essa conta, ela começa a valorizar o poder da nutrição na vida dela, mas isso leva um tempo. A gente nem sempre observa isso num primeiro momento, tá? Então, Gabriel, você está no local certo, você pode indicar o conteúdo para ela, tá bom? Obrigada, Lê, pela mensagem. Ione, sobre espondilite não tenho conhecimento, mas dependendo do grau do adoecimento, a pessoa pode desenvolver um quadro fúngico associado, tá? Porque interfere em sistema imunológico. Dá pra comer o maracujá puro, sim, ele é maravilhoso. Sobre, agora, essa parte das queixas aqui, que eu tô vendo muitas de vocês falando, várias queixas que vocês têm dúvidas em relação a ser característico da síndrome fúngica ou não. A Joceline colocou aqui sobre as unhas com as manchas brancas e sobre a cândida, que ela já se sente aliviada. O alívio, ele é importante, ele precede a cura. Você tem que trabalhar para curar o quadro. Então, não é melhorar, bem nutridas. É claro que você vai melhorando e com essa melhora você vai construindo a sua cura. É assim que funciona. Mas não se acostumem com o mais ou menos. O que eu quero dizer? Às vezes você está nessa fase aí que você está com sintomas, mas o sintoma não tá tão ruim, ficou ruim. Aí depois, não tá tão ruim, ficou ruim de novo. E você fica transitando, né, entre um sintoma, uma fase ruim e uma fase mais ou menos. Uma fase ruim e uma fase mais ou menos. Você não pode ter excelência nas suas tarefas num nível de sobrevivência. Você não consegue evoluir no funcionamento da sua fisiologia se você está sempre no nível de sobrevivência, tá bem? Então, você precisa colocar o seu corpo para que ele consiga girar aí os pratos. Eu dou esse exemplo dos pratos, porque sempre o corpo ele tá assim, cuidando dos pratos. Um momento cuida mais desse daqui, outro momento é desse. Você tem que oferecer para o seu corpo as ferramentas necessárias para que ele consiga equilibrar os pratos, tá certo? E aí nenhum prato cai. Tem um momento que o corpo tá cuidando mais aqui da pele, do lado externo, e tem um momento que ele tá cuidando da pele do lado interno, tá certo? Então, para isso, é importante a nutrição, tá certo? Não tem como você encontrar esse caminho aí do meio, tá? Equilibrar esses pratos aí sem o processo terapêutico, sem você colocar os nutrientes aí necessários para essa regeneração, tá bom? Ninguém é condenado a ser quem sempre foi, tá? Bem nutridas. Então,
uma queixa que você está, essa fase que você não está condenada a viver esse quadro pro resto dos seus dias, nem passar 30 anos, 40 anos vivendo assim. Você pode até ter vivido já 15 anos com esse quadro fúngico, com essa queixa, mas isso, se você determinar que você quer resolver isso, isso tem cura. É diferente de um quadro degenerativo, tá? Por exemplo, uma demência, uma doença autoimune que já envolve uma degeneração a nível celular, já tá um nível avançado. Um quadro fúngico tem como você curar, tá certo? Então, você não precisa ser, isso aqui eu estou condenada a viver assim. Não, você não precisa, é como se você tivesse colocado dentro de uma bolha e ter a sensação de que você tem que viver dentro dessa bolha com esse sistema de sintomas, nesse campo fechado, e você não consegue enxergar a luz, assim, para sair e falar assim, tá, eu consigo encontrar um caminho diferente para o funcionamento do meu corpo, para minha cognição, para o meu aprendizado, para minha energia, para minha libido, para minha estética. E você só estava olhando para a luz, para a direção errada, você não estava enxergando essa luz, você estava olhando bem possivelmente para a mesma, como se você estivesse olhando para uma solução que foi vendida com uma ideia de cura, mas que na realidade só te prendeu ao processo de adoecimento. Então você não estava de fato olhando para a cura, você estava olhando para o alívio. Então são coisas diferentes e você não tinha informação. Então, com a falta de conhecimento, eu permaneço no mesmo estágio, tá certo? Você quer acessar um outro nível? Você tem que acessar mais conhecimento. É assim que funciona, tá bem? Bom, bem nutridas, fechamos essa parte aí dos citros, tá? Então, citros e candidíase, síndrome fúngica foi o conteúdo de hoje. Amanhã, até sexta-feira, tem consulta nutricional. O que é a consulta nutricional? É onde eu respondo as dúvidas de vocês ali no online. Então, quem quiser conversar comigo, você vai mandar a solicitação na câmera, tem aqui embaixo um sinalzinho de mais, e amanhã a gente tem a oportunidade de conversar. Então, consulta a sessão de perguntas e respostas de uma forma mais concentrada, então íntima para aquilo que você deseja tratar. Então, esse é o objetivo das lives matinais. E todos os domingos tem essa consulta de um formato diferente, que é o quadro Nutrir para Vencer, onde você vai voltar no tema que você quer que eu converse aqui até a gente completar a nossa jornada aí para o fim da candidíase. Você que não fez a sua inscrição para o evento, para receber os materiais, entra no link do perfil aqui do Instagram, coloca os seus dados, escolhe um grupo para você fazer parte, ou do WhatsApp ou do Telegram, para receber todos os materiais do primeiro módulo do método, que envolve os testes e os materiais iniciais para eliminar biofilme de fungos e regenerar o corpo, que é esse o objetivo, tá bem? Ótima noite para vocês, bom sono reparador, e amanhã a gente se encontra às 7h50.